Paramos em romantismo, foi? Romantismo prosa. Beleza, romantismo prosa hoje então, e vamos introduzir o realismo, ok? Então vamos lá, vamos revisar, lembrar para a gente não perder o fio da meada, pessoal. Olha só, então falamos de quinhentismo, falamos de barroco, falamos de arcadismo e iniciamos então o romantismo. E aí já tínhamos falado das 3 fases do romantismo, ok? E nós íamos falar então da prosa, nós íamos falar só de José de Alencar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Lembrando o seguinte, pessoal, só para nós nos localizarmos aqui, ó. Quinhentismo, barroco e arcadismo, chamada de quê? Era colonial, beleza? E aí romantismo, começamos então a chamada era nacional. Então nós tínhamos colocado aqui as características, né? Idealização da mulher, nacionalismo, linguagem trabalhada e etc. E principalmente a questão do nacionalismo que surge agora porque o Brasil se tornou o quê? Independente. Lembrando que é nesse período, então, nós tivemos 3 fases, fase indianista, fase ultrarromântica e fase condoreira, né? A fase indianista, a idealização do índio, a fase ultrarromântica, a idealização da mulher, e a fase condoreira, que já é no final, que é a poesia social. A diferença da poesia social romântica para o realismo é que lá em Navio Negreiro, que é a principal obra, ainda existe a idealização. Quando ele fala, a gente lê um trechinho, mas nem vai, do navio negreiro, ele idealiza o navio negreiro, né? Então, o realismo não, já começa a denúncia dos problemas sociais. E aí aqui nós temos o realismo e naturalismo acontecendo ao mesmo tempo. Nós vamos falar desse contexto histórico aqui, ok? Então, naturalismo acontecendo ao mesmo tempo, que começa em 1882 e vai se estender até 1893. E é no romantismo, pessoal, que surge uma coisa interessante, que surge a prosa romântica. Então ele começou aqui, ó, 1836, a primeira fase 1853 e a terceira fase 1870. Mas aqui surge no Brasil pela primeira vez a prosa. E por que surge a prosa, pessoal? Porque nós temos aí um período que surge os folhetins, tá? E aí tem condições agora de ter um texto escrito em prosa. O marco inicial é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. É o marco inicial da prosa, tá? A Moreninha. Joaquim Manuel de Macedo. Mas o principal autor da prosa é José de Alencar. As obras de Alencar também são divididas em grupos, tá, pessoal? Eu também vou ter uma fase indianista, com o Guarani, Iracema, que nós já tínhamos chegado a falar, tá? Então eu tenho também as obras indianistas dele. E tem o que eles chamam de obras urbanas. Essas são as mais conhecidas. A principal obra dele, que a gente vai comentar hoje rapidamente, é a obra chamada Senhora. Ok? Senhora. Alguém já leu Senhora aqui? Lembra? Então vamos lá. Senhora é uma obra que vai falar de Aurélia Camargo, tá? Então, gente, é um livro em prosa. Então é um texto que narrativo. Tem personagens, tempo, espaço e etc. E existe sim a idealização da mulher. Bom, vamos lá um pouquinho para falar da história de Senhora. Vai narrar a história de Aurélia Camargo. Ah, outra coisa. Reparem que no romantismo, como no realismo, toda a obra parte de um personagem principal ainda. Porque lá no naturalismo nós vamos ver que vai partir de um coletivo. A obra Senhora, então, conta a história de Aurélia Camargo. Qual era a história? A Aurélia Camargo, né, uma menina de família muito pobre, tá? Né? Mas as famílias daquela época, quando tinha uma filha muito bonita, que era o caso de Aurélia Camargo, elas faziam de tudo para enriquecer, para casar a menina com uma pessoa rica e também para receber o quê? Um dote. Naquela época se recebia, então, dotes, né? Então, a mãe de Aurélia Camargo, o sonho dela era que a Aurélia Camargo se casasse com um homem o quê? Rico. E a Aurélia Camargo conhece Fernando Seixas. Só que, pessoal, já falei para vocês,
Pobreza atrai pobreza. Pobre se identifica com pobre, né? Então, Aurélia Camargo se apaixona por Fernando Seixas. Quem era Fernando Seixas? Outro pobre. Outro lascado. Só que também a mãe de Fernando Seixas tinha um grande sonho, que era que ele se casasse com uma mulher o quê? Rica. E a mãe dele era costureira, vestia ele muito bem. O sonho dele era que ele encontrasse então uma mulher, casasse com uma mulher muito rica. A mãe de Aurélia Camargo morre, né? E aí o tio dela passa a ser o seu tutor. E o sonho do tio era que afastar ela de Fernando Seixas para que ela então casasse com um homem extremamente rico. Agora, tinha uma coisa. A Aurélia morava com a mãe. O pai dela já era falecido. O pai dela era de família rica. Só que a família do pai não queria saber de Aurélia. Por quê? Porque o pai dela se casou com quem? Com a mãe de Aurélia, que vinha de família o quê? Pobre. E aí o pai, então, do vô, no caso de Aurélia, deserdou o pai dela, tá? Bom, o pai já era falecido, né? A família do pai dela não queria saber dela. A mãe vinha de família pobre, morre e ela passa a ter um tutor, né? Só que o tutor também, querendo enriquecer às custas da beleza de Aurélia, fez de tudo para quê? Para afastar a Aurélia de quem? Fernando Seixas. Eu falei Dias? Fernando Seixas. Tá? Aí o que ele conhece? O Coronel Amaral. O Coronel Amaral era um cara igual o Fernando, porque o Fernando Seixas era pobre, mas era metido a rico, tá, pessoal? Era um pobre metido a rico. Né? E aí o tio da Aurélia conhece o Coronel Amaral, que tinha uma filha chamada Adelaide. E olha que interessante. O Coronel tinha sido um homem já de grandes posses, mas estava pobre. E queria reviver a vida de dinheiro, de glamour, como? Casando a filha também com uma pessoa rica. O que o tio de Adelaide, o tio da Aurélia fez? Apresentou o Fernando Seixas, que era pobre, mas era metido a rico, para o pai de Adelaide, que era outro pobre metido a rico. Deu certinho, os dois se enganaram. Fernando Seixas achava que o pai de Adelaide tinha dinheiro, e o pai da Adelaide, que era o Coronel Amaral, achava que o Fernando Seixas também tinha dinheiro. O que ele fez? Ele ofereceu para o Fernando Seixas um dote de 100 contos de réis. Para quê? Para ele terminar o noivado. Nisso ele já estava noivo de Aurélia, tá? Para ele terminar o noivado com a Aurélia e ficar noivo de quem? De Adelaide. Achando depois que o pai de Adelaide tinha dinheiro, né? E o pai de Adelaide achando que ele tinha dinheiro, os dois iam ficar muito bem. O que é que Fernando Seixas faz? Aceita ou não? Coitado, vítima do sistema, porque o homem não ia fazer isso jamais, né? Aceita o dote, né? Aceita o dote. E aí o que é que ele faz? Termina com Aurélia Camargo. E fica noivo de quem? Adelaide. De Adelaide. Coitado, vítima do sistema, como todo homem é. Vítima do sistema, ela que gosta. Bom, só que aí o grande inesperado acontece. E aí ele termina com a Aurélia e fica noivo de quem? De Adelaide. Só que o grande inesperado acontece, que é o quê? Vocês lembram do avô paterno dela? Que era podre de rico? Morreu. E qual o problema? Ele só tinha um filho, que era quem? O pai de Aurélia, que já era falecido. Toda a herança do velho ficou para quem? Aurélia Camargo. Hã? Coitado, o Fernando era uma vítima do sistema. Um pobre coitado, né? E aí, a Aurélia, por isso o texto senhora, do dia para a noite fica o quê? Podre de rica. Mas como toda mulher, dentro dela está remoendo o quê? Ódio. Pronto. A vingança por Fernando Seixas. O que ela faz? Tu abre teu olho não, viu? O que ela faz? Tu viu, né? Eu vou até vir pra cá. O que ela faz? O que a Aurélia faz? Chama o tio dela e fala assim,
vá até Fernando Seixas. Ofereça para ele 100 contos de réis de entrada, para ele terminar o noivado com Adelaide e se casar com uma mulher jovem, bonita e rica, mas com uma condição, que ele só vai conhecer no dia do casamento. Gente, o que Fernando Seixas fez? Aceitou ou não? Aceitou. Claro. Se ele deixou a mulher que ele amava, porque ele amava a Aurélia, amava, gente, ele amava a Aurélia, por 100 contos de réis, não vai deixar a outra que nem amava, vai lá. Pegou logo um adiantamento, pegou logo um adiantamento, botou no bolso, entendeu? Começou a sonhar e se preparar para a vida de glamour que ele tinha com esta mulher jovem, bonita e rica. Mas a Aurélia, enquanto isso, o quê? Nutrindo, remoendo o ódio, a vingança por pobre do Fernandinho Seixas. Fernando, vítima do sistema, coitado. Chegou o dia do casamento, noite nupcial. Eu ia ler com vocês o trechinho. Chegou o dia do casamento, noite nupcial. Casamento, a polpa, todo mundo, tal. Quando o Fernando descobre que a mulher com quem ele ia se casar era a Aurélia, a grande paixão da vida dele. Felicíssimo. Chegou a hora da bagaça. Porque aquela época não tinha bagaça antes não, tá? Era só depois da casamento. Não era igual hoje não. Nessa esculhambação de hoje não, tá? Aí chegou a hora da noite nupcial. Fernando lá, preparado, esperando, né? Chega a Aurélia Camargo. Nós vamos ler o trechinho já. E aí ele todo animado, né? Não sei o quê, esperando, e ele pergunta, por que tardastes, Aurélia? Porque a Aurélia tinha demorado. Cara, a Aurélia humilha, acaba com o pobre de Fernando Seixas. Não, vendido, você é um vendido, eu sou rica, você é um marido, te comprei. Você estava à venda como qualquer outro. E ela humilha o pau do Fernando Seixas. Tá rindo por quê? Tu tá rindo por quê? Dizendo que aí bateu no coitado? Pau do Fernandinho Seixas. Não, ele é o quê? Não, coitado, não é assim não. Cadê? Vira pra cá. Eu vou pegar um trechinho. Ei, agora apagou até o daqui. Pera aí, eu vou pegar o trechinho aqui. Vamos ler aqui o trechinho. Pera aí. Não, gente, ele era uma vítima do sistema. Tá bom, porque senão apaga. Não, o coitado do Fernandinho era uma vítima do sistema. Deixa eu abrir aqui. Internet, será que tem aqui? Pega aqui, senhora em PDF. Para aí, calma, vai chegar ao final. As obras românticas têm final feliz. Calma, senhora, tá aqui, ó. Ctrl F. Porra, isso é o final feliz? Meu amigo, abre teu olho. É a poesia, né, professor? O romantismo, essa é da poesia, né? Não, prosa, né? Porque a poesia já tinha acontecido aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou ler aqui pra vocês. Não vai ter jeito de mostrar pra vocês, mas eu vou ler. Olha aqui, ó. Como tardastes, Aurélia? Disse ele queixoso. Tinha um voto a cumprir, ela falou. Tinha um voto a cumprir. Quis emancipar-me logo de uma vez para pertencer toda a meu único senhor. Respondeu a moça galanteando. Olha que bonita, hein? Não me mates de felicidade, Aurélia. Que posso eu mais desejar neste mundo do que viver a teus pés, adorando-te, pois que és a minha divindade na terra. Seixas ajoelhou. Querem fazer essa parte aqui? Vocês dois não, né? Não. Seixas. Aí depois vem o final. Calma, presta atenção. Seixas ajoelhou aos pés da noiva, tomou-lhe as mãos que ela não retirava e modulou o seu canto de amor. Essa ode sublime do coração que só as mulheres entendem, como somente as mães percebem o balbuciar do filho. Olha que lindo, né? Obra romântica. A moça, com o talhe languidamente recostado no espaldar da cadeira. Então você imagina a moça encostada na cadeira, o cara ajoelhado aos pés dela, né?
falando da sua ordem de amor, que a bagaça, né? Era a noite nupcial, né, gente? Né? A fronte reclinada, os olhos coalhados em uma ternura maviosa. Escutava as falas do seu marido. Toda ela se embebia dos eflúvios de amor de que ele a repassava com a palavra ardente, o olhar rendido e o gesto apaixonado. E aí ela perguntou, é então verdade que me ama? Começou. Pois duvida, Aurélia. E amou-me sempre, desde o primeiro dia em que nos vimos? Já não lhe disse? Então nunca amou a outra? Pronto, aí acabou. A gente já falei, mulher, bicho, vocês têm uma cabeça que é cheia de fio, um negócio desencapado. Vocês são assim. Às vezes, rapaz, eu tô casado há 20 anos, é assim, eu saio de casa de manhã e falo assim, amor, você é a mulher da minha vida, te amo, você é o homem da minha vida, aquela coisa mais linda do mundo. Eu saio pra trabalhar. Quando eu volto meio-dia, tá de cara feia. Eu falo, o que aconteceu? Eu falo pro meu filho, pergunta, não sei não, pai. Aí a gente tem um sentimento de culpa, porque ele não faz nada, né? Na verdade, o homem é um ser santo e puro, né? Aí eu falo assim, amor, o que foi? Nada. A gente é besta, a gente insiste. Amor, o que foi? Nada não. Meu amigo, se a mulher falar nada não, sai correndo. Joga um chocolate. Aí ela lembrou uma coisa de 20 anos. Joga um chocolate no sonho e sai correndo. Bicho, ela lembrou uma coisa de 20 anos atrás, aí vai começar a remoer. Tu lembra aqui? Aí ó, pode desistir. Aí ela falou assim, então nunca amou a outra? Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse minha mãe. O meu primeiro beijo de amor guardei para minha esposa. O primeiro beijo de amor. Não foi um beijo de sacanagem. Presta atenção. Vocês não entendem, interpretam direito o negócio, ó. O meu primeiro beijo de amor guardei para minha esposa, para ti. Só erguendo-se para alcançar-lhe a face. Agora, olha a transformação. Só erguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. Ou seja, aquela rostinha angelical para o monstro que a Aurélia vira nesse momento. Né? Aí ele coloca aqui, ó. Fisionomia de sua noiva. A Aurélia estava lívida e a sua beleza radiante a pouco se marmorizava. Ou de outra mais rica. De quem ela está falando? De Adelaide. Ou de outra mais rica. Me perdi. Aqui. Disse ela, retirando-se para fugir ao beijo do marido. E afastando-o com a ponta dos dedos. Ah, meu amigo, quando a mulher fala assim, chega para lá, tu pode desistir. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sobrelevava o seio, e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia, que significa isto? Ele espantou. Aí ela começou. Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter orgulho disto, Fernando Seixas, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, como que nós estamos encarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido na alma. Tá vendo? Santo Seixas, né? Podia até chamar ele de santo agora, né? Santo Seixas. Vendido eu? Vendido sim. Não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado. Comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo. Toda a minha riqueza por este momento. A Aurélia proferiu estas palavras, desdobrando um papel no qual Seixas reconheceu a obrigação por ela passada a Lemos. Lemos era o tio dela. Não se pode exprimir o sarcasmo que salpicava dos lábios da moça, nem a indignação que vazava dessa alma profundamente revolta, no olhar implacável com que ela flagelava o semblante do marido. Tá? Seixas, trespassado pelo cruel insulto, arremessado do êxtase da felicidade a esse abismo de humilhação,
a princípio ficar atônito. Depois, quando os assomos de irritação vinham sobrevando-lhe a alma, recalcou-se ao poderoso sentimento de respeito à mulher, que raro abandona o homem de fina educação. E aí ela vai falar, né? Sente-se meu marido, tal, e aí ela senta o pau no coitado. Bom, e aí o que acontece? Mas toda obra tem um final feliz, ele não morre não, tá? E aí ele começa a trabalhar, para quê? Para juntar o dinheiro, para devolver para quem? Para ela, para comprar a sua liberdade, né? E aí ela só humilhava ele. Chegou o grande dia. Vamos lá pro grande dia? Vamos lá, vou lá pro final da obra, tá? Aí vem a quitação, tal, etc. Vamos pro final da obra. Vamos lá pro final da obra. Aí tem toda a bagaça aqui e tal, ele começa a trabalhar, junta o dinheiro. Não, coitado, faz isso não. Aqui, ó. Bom, vamos lá. E aí o que acontece no final, pessoal? Ele junta o dinheiro para devolver para quem? Para Aurélia, né? Para devolver para Aurélia. E aí na hora que ele vai devolver o dinheiro para Aurélia, né? E ele fala, estou aqui comprando a minha liberdade, né? E aí a Aurélia, aí o que ele faz? Devolve o dinheiro para Aurélia e vira para sair. Aí a Aurélia pede para ele esperar. Aguenta, eu vou ler para vocês o trechinho. E aí o que ela fala? Não, que na verdade ela tinha uma grande ódio por ele, mas tinha passado com o tempo, não sei o quê, e que agora então os dois poderiam viver o quê? Felizes para sempre. Mas como prova de amor, o que a Aurélia fez? Ajoelhou, podia fazer essa parte agora, ajoelhou-se ao pé do Fernando Seixas, suplicando-lhe que ficasse, e agora você quer ver, para a gente arrematar o final, entregou para ele o quê? Um envelope. E o que tinha neste envelope? Dinheiro é pouco. Um testamento. Que ela fez no dia do casamento. Passando todos os bens dela para o nome de Fernando Seixas. Para, não, burra não, típico, né? Não, final feliz. E aí, final feliz, e ele... Fernando? Fernando ter cuspido e... do coitado, não, aqui, ó. Mas ele deveria sofrer até a morte. Seixas recuou um passo até o meio, ó. Adeus, senhora. Vamos lá, vou ler o trechinho, ó. Adeus, senhora, acredite. Sem cumprimentos, atalhou a moça, que poderíamos dizer um ao outro, já que não fosse pensado por ambos. Tem razão. Seixas recuou um passo até o meio do aposento e fez uma profunda cortesia, a qual Aurélia respondeu. Depois atravessou lentamente a cama nupcial. Quando ergueu o repouso, ouviu a voz de Aurélia. Um instante, disse Aurélia. Chamou-me. O passado, olha, o passado está extinto. Estes 11 meses não fomos nós que os vivemos, mas aqueles que se acabam de separar e para sempre. Não sou mais sua mulher. O Senhor já não é meu marido, porque ele tinha pago o dinheiro para ela, né? Somos dois estranhos, não é verdade? Seixas confirmou com a cabeça. Pois bem, agora... ajoelho-me. Olha que bonita essa parte, né? Agora, ajoelho-me a teus pés, Fernando, e suplico-te que aceites meu amor. Este amor que nunca deixou de ser teu,
ainda quando mais cruelmente ofendia-te. Então ela, né? A moça travara das mãos de Seixas e levara arrebatamente ao mesmo lugar onde há cerca de 1 ano atrás ele infligira o mancebo ajoelhado a seus pés a cruel afronta. Mesmo lugar que aconteceu aquela bagaça lá. E aí ela termina. Aquela que te humilhou, aqui a tens abatida. Vamos fazer essa cena? Vamos fazer essa cena aqui? Não? Ajoelhado, tá? Né? Vamos lá. Aquela que te humilhou, aqui a tens abatida. No mesmo lugar onde ultrajou-te nas iras de sua paixão. Aqui a tens implorando o seu perdão e feliz porque te adora, como o Senhor de sua alma. Seixas ergueu nos braços a formosa mulher, que ajoelhara a seus pés. Os lábios de ambos se uniam, já em férvido beijo, quando um pensamento funesto perpassou no espírito do marido. Ele afastou de si, com gesto grave, a linda cabeça de Aurélia, iluminada por uma aurora de amor, e fitou nela o olhar repassado de profunda tristeza. É claro, o cara está lembrando de 11 meses de sofrimento, né? Não, Aurélia, tua riqueza separou-nos para sempre. A moça desprendeu-se dos braços do marido, correu ao tocador e trouxe-lhe um papel lacrado que entregou a Seixas. O que é isto, Aurélia? Meu testamento. Ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. Era efetivamente um testamento que ela confessava o imenso amor que ela tinha ao marido e o instituía seu herdeiro universal. Eu escrevi logo depois do nosso casamento. Pensei que morresse naquela noite, disse Aurélia, com um gesto sublime. Seixas contemplava com olhar rasos de lágrima. Esta riqueza causou-te horror, pois faz-me viver, meu Fernando. É o meio de a replicares. Se não for bastante, eu a dissiparei. As cortinas cerraram-se e as auras da noite, acariciando o céu das flores, cantavam o hino misterioso do santo amor conjugal. E aí a bagaça acontece. Final feliz. Obra romântica idealizada. Ponto final, tá? Eu falei que tinha um final feliz essa obra? É o quê? Não, para. Não, tá certo, gente. Quem tem que mandar o dinheiro é o homem, machão. Macho, vídeo reprodutor, registro selvagem, dócil, manda na fêmea. Vamos lá, galera. E aí nós temos então as obras românticas, ok? Realismo, vamos lá. Agora, o que é que acontece para mudar esse pensamento de se ter essas obras românticas? Porque nós vimos aqui o contexto histórico, né? Grandes navegações, reforma religiosa, primeira revolução industrial, né? Brasil pós-independência. E o que acontece agora de contexto histórico que as pessoas vão abandonar este mundo idealizado de sonhos? Segunda revolução industrial, importante. Até porque o que vai acontecer? Aqui, lembrando, quem tinha acesso a essas obras aqui? Apenas a burguesia, ok? Com a segunda revolução industrial, os folhetins começam a se tornar populares. E olha que interessante, pessoal. Júnior, mas folhetim não é jornal? Sim, mas mesmo naquela época, os folhetins, só quem tinha acesso aos folhetins era o quê? A burguesia. Com a segunda revolução industrial acontecendo, esses folhetins começam a se tornar populares. E chega para quem? Para o povão. E é claro que então, pessoal, as obras têm que mudar o teor, concorda? Eu até falei, a burguesia escrevia para a burguesia. Então eles queriam saber de coisas belas, lindas, o quê? E maravilhosas. Então com a segunda revolução industrial, começa a chegar também para o povão os folhetins. O que mais acontece? Vamos lá, 1893. 1882 a 1893. O que mais tem acontecendo aí, além da segunda revolução industrial? 3 teorias surgem muito forte. Quem lembra? Positivismo de quem? Epa, isso aí vocês têm que saber, gente. Positivismo de Augusto Comte. Positivismo de Augusto Comte. O que era o positivismo? Só se aceitava como verdade absoluta aquilo que era provado pela ciência. Se não era provado pela ciência, não tinha valor nenhum. É tanto que isso aqui vai entrar em contraposição à igreja.
o teocentrismo religioso aqui. Aqui eu tenho o quê? O antropocentrismo. Porque eu tenho conhecimento religioso e conhecimento da ciência. Qual é mais profundo? Não, em quantidade, a igreja. Só que o conhecimento religioso é baseado em quê? Na fé. E o conhecimento científico? Em fatos, na ciência. Né? Então só se aceitava aquilo que era produzido agora, que era comprovado pela ciência. Se não era comprovado pela ciência, não tinha valor. Surge também aqui o determinismo. De quem? Gosto do silêncio. Hippolyte Taine. O determinismo de Taine. O que era a lei determinista? O homem era produto do meio. O Taine vai dizer a lei determinista. O homem é produto do meio. Acho que o Hipólito, acho que o Y no I, no outro I. O homem é produto do meio. E aquele velho ditado, diga com quem andas, eu direi quem tu és. Então, só se aceita aquilo que é provado pela ciência e o determinismo de Taine. O homem é produto do meio. E aí nós vamos ter uma outra teoria muito forte. O evolucionismo de quem? Teoria da evolução. O evolucionismo de Darwin. Hã? Qual era a teoria de Darwin? Hã? Qual era a teoria de Darwin, gente? Tá, mas qual que era delas? Tem um monte. Porque o Darwin vem contra a teoria de quem? Não. Tá, vamos lá. Tem o criacionismo, que é a religião. Aí veio toda a ciência. Só que antes de Charles Darwin, que Darwin dizia o quê, pessoal? Que o homem é produto do meio, ou seja, o animal se adaptava à sociedade, a evolução. Só que antes dele, aquele que eu dizia que o homem, a girafa, como é que é? Não entrava em... Ai, meu Deus, esqueci agora como era o nome dele. A teoria dele era a seguinte, não usa, do uso e desuso. Isso, que daquela teoria do peixe, o peixe... Isso, do uso e desuso. Como era o nome dele? Antes de Darwin, gente, a lei do uso... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Do uso e desuso, tá? Então Darwin vem dizer, não, gente, o animal que vai sobreviver é que ele se adapta ao meio, tá? Então imaginar o seguinte, ó. Eu vou falar assim, uma loucura, mas vamos lá. A girafa e a zebra. Lá na teoria do uso e desuso diziam o quê? Não, a girafa se originou da zebra. A zebra era herbívora, de tanto ela se alimentar, esticar o pescoço, aí os seus descendentes foram nascendo com pescoços maiores. E não, falaram, não, na verdade tem a zebra e tem a girafa. E qual que vai sobreviver? Lamarck, obrigado, Lamarck, a lei do uso e desuso. Então era a teoria de Lamarck e depois veio a teoria de quem? De Darwin, obrigado, amor. Então Lamarck que dizia que era a teoria do uso e desuso, beleza? Então essas três teorias começam a surgir agora. Começa a surgir a Revolução Industrial. Então, o pessoal começou agora a se voltar para a ciência. E esquece o quê, pessoal? Toda a parte de idealização, religião, de idealização, de nacionalismo. E toda a literatura volta-se para a ciência. Por isso que surge o realismo. Ô Júnior, qual é a diferença entre realismo e naturalismo? O realismo, pessoal, ele vai falar das pessoas, os problemas sociais. Eles começam agora a falar dos problemas sociais, que sempre existiram, mas era tudo o quê? Encoberto. Por exemplo, o homossexualismo. Existia homossexualismo no romantismo? Existia, mas não era falado, porque era encoberto. Tá? Então tudo aquilo que para ele eram mazelas naquela época, pelo amor de Deus, cuidado, não vamos dizer que eu sou homofóbico, não. Mas aquilo na época eram o quê? Mazelas. Tá? E aí tudo veio o quê? À tona nesse momento. Tá? Então tudo vem à tona no realismo naturalismo. Vai aparecer prostituição, vai aparecer agora. Tá? Só que o realismo, ele ainda fala de denúncia social, mas parte de uma pessoa. Tanto que Machado de Assis, que é o nosso grande escritor, ele fala, a principal obra dele qual é? Que é o marco inicial. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Então, quem é o personagem principal? Brás Cubas. Vai fazer um monte de denúncia social. Por exemplo, Brás Cubas, ele fala,
Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Nada menos. Quem era Marcela? Uma prostituta. Amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Por que a obra se chama Memórias Póstumas? Porque ele morreu. Ele morre e aí é como se ele narrasse após a morte dele. E aí ele fala, agora não tem problema a sociedade ficar sabendo das coisas que eu fiz, eu estou morto. Eu estou livre de quê? De julgamentos. Tá? Quais são as obras dele? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. Quem era Dom Casmurro? Bentinho, a obra famosa, Bentinho e Capitu, né? Se ele foi ou não traído por Capitu, tá? Tinha, até hoje tem, porque a obra é narrada em primeira pessoa, é sob o ponto de vista de quem? De Bentinho, né? E Dom Casmurro, Bentinho e Quincas Borba. Então as obras, na verdade, elas surgem de quem? De personagens, denunciam problemas criados por personagens. O naturalismo não, ele tem uma linguagem mais agressiva, ele vai direto na ferida. E aí surge de onde, pessoal? De coletivos. Então a Luísa Azevedo, por exemplo, o Cortiço, o Mulato, o Ateneu. Ele que era considerado Boca do Inferno? Não, Boca do Inferno é Gregório de Matos. É lá do Barroco, tá? Então o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, aí então, ó, Memórias Póstumas do Brás Cubas tem um polo, um foco principal, que é Brás Cubas. Dom Casmurro é um foco principal. Todas as obras realistas surgem de um personagem. A obra naturalista, não, pessoal. A obra naturalista, ela vai surgir de um grupo social, tá? E ela vai ter várias, é como se fosse uma novela, ela tem várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo. Bom, além dessas características desse contexto histórico, vamos colocar aqui as características, então, do realismo. Já que vai ser uma literatura voltada para o povão, eu vou ter uma linguagem o quê? Simples. Pessoal, que no caso do naturalismo chega a ser vulgar, tá, pessoal? Vulgar mesmo, tá? Tem um momento, por exemplo, que ele fala que a Rita Baiana dançava como se estivesse no cio. Quer dizer, compara a mulher a um animal, tá? Não, ali é loucura. Ali a obra é pesada. Se você for analisar, a obra é pesada. E aí tem muito determinismo de Taine, né? O homem como produto do meio. Por quê? Porque o João Romão... Desculpa. O homem como produto do meio. Como produto... Não é comido por ninguém, não. Como produto do meio, né? O Jerônimo, que era um português muito refinado, ele vai morar no Cortiço, né? Chega lá, ele era casado com a Piedade, né? Olha o nome. Ó. Vamos falar logo da obra, que a gente fala das características. Olha só. A obra O Cortiço fala do Cortiço. O personagem central é o Cortiço. Só que tem vários polos, né? O Cortiço, quem é o dono do Cortiço é João Romão. Ele era o dono do Cortiço, o dono da vendinha e o dono da pedreira. Então quem ia trabalhar na pedreira acabava morando no Cortiço e comprava as coisas na venda de quem? Do João Romão. João Romão queria o quê? E que esse era um cara que tinha dinheiro, né? Mas não tinha status social. É tanto que tem o Miranda que tem status social e não tem dinheiro. É tanto que o Miranda pega a filha e joga para cima de quem? Do João Romão. Que ele queria dinheiro, João Romão queria status social, casando os dois ia dar bem. Só que João Romão, ele era casado, vamos dizer casado, ele tinha um caso com a Bertoleza. Bertoleza era uma escrava que trabalhava dia e noite para comprar sua carta de quê? De alforria. O que João Romão fazia? Pegava o dinheiro dela, porque ele tinha um caso com ela, dizendo que ia juntar o dinheiro que ia ajudá-la a comprar a carta de alforria. E ele diz depois que tinha comprado a carta de alforria da Bertoleza. Quando ele se interessa pela filha do Miranda, ele mesmo vai lá e denuncia dizendo que a Bertoleza era uma escrava fugida. E aí vão buscá-la. Quando eles vão buscar lá, a Bertoleza, inclusive, pega uma peixeira que ela estava limpando o peixe e se mata. Quer dizer, o cara pegou o dinheiro da mulher, depois ele mesmo a denunciou para casar com quem? Com a filha do Miranda. Então isso era um polo da história. Tinha a Rita Baiana, que era prostituta.
né, do local. Então o que ele fala quando a Rita Baiana, depois a gente vai ver um trechinho, dançava como se estivesse no cio e etc. E aí vem morar nesse cortiço o Jerônimo, um português. Agora imagina um português, né, com toda a polpa de português, tomava vinho do Porto. Alguém conhece algum português aqui? Meu amigo, eles tomam aquele vinho do Porto para estar tomando um néctar de ouro, né, para tomar o vinho do Porto. A mulher dele, olha o nome dela, Piedade. Já remete ao quê? Religiosidade, né? Então, ele tinha... E vai morar no cortiço ele, a Piedade e a filha. Eu esqueci o nome da menina agora, daqui a pouco eu lembro. Vai morar a menina lá. E aí ele acaba... O cara está acostumado a tomar café, mas só lá não tinha café mesmo, tinha cachaça. Ele começa a tomar cachaça, se envolve com quem? Com a prostituta. Rita, acaba se apaixonando, inclusive, pela Rita Baiana. A Piedade acaba tendo um caso amoroso com a Pombinha. Quer dizer, a bagaça é muito grande. Ela falou, a bagaça do cortiço é muito grande. Tá? Então rola de tudo naquele cortiço. Então a linguagem é muito mais agressiva. É por isso que eu falei, olha o determinismo de Taine. O Jerônimo, que era um cara extremamente refinado, quando foi morar no cortiço, se transformou o quê? Totalmente. O homem como produto de quem? Do meio. Ele estava no cortiço agora, tá? Então a linguagem é bem mais o quê? Agressiva. Então linguagem simples, linguagem vulgar. O determinismo também aparece como característica. O antropocentrismo. Tudo isso acontecendo agora. Ô Júnior, e Machado de Assis? Veja só, pessoal, quem foi José de Alencar? José de Alencar, que era a obra romântica, autor de Senhora, tá? Ele era filho de pessoas ricas, o José de Alencar era filho de um senador do Império, tá? Então ele foi criado na alta pompa da sociedade, tá? E Machado de Assis? Machado de Assis, que é o nosso principal escritor realista, Machado de Assis morou no Morro do Livramento. A mãe dele era lavadeira, o pai dele era pintor de paredes. E ele sobreviveu vendendo doces no Morro do Livramento. Mas as obras realistas dele ainda tinham um cunho no início, principalmente os contos, de quê, pessoal? Românticas. Nós vamos ler também o trechinho de Missa do Galo dele, onde ele narra um episódio muito interessante, que ora ele vê romantismo, ora ele vê realismo. Só que depois ele caiu a ficha, opa, não, parei, eu sou um autor realista, né? Ele queria era denunciar o quê? As mazelas da sociedade. Aí as obras dele começam com as mazelas da sociedade, mas mesmo assim numa linguagem ainda não tão vulgar como as obras o quê? Naturalistas, tá? De um Aloysio Azevedo da vida, que aí já vem realmente daquela família de baixo nível, tá? Nós fizemos a leitura de Missa do Galo. Para você ter ideia, a Missa do Galo é o seguinte: conta a história de um garoto, é um conto, tá? A gente pode ler depois. Conta a história do garoto que estava na cidade, ele morava em Mangaratiba, e estava na cidade, né, de uma família dele, do seu Nogueira, que era casado com a prima dele em primeira núpcias, tá? E ele ficava lá para estudar. E esse seu Nogueira já era casado novamente. E aí ele tinha pedido para ficar na casa para ver a Missa do Galo. Você sabe o que é a Missa do Galo, né? Sabe ou não? Missa do Galo é a missa de meia-noite que acontece no Natal. Então ele já tinha que ter retornado para Mangaratiba, mas fica lá. E aí ele fala, eu só pude entender, porque o seu Nogueira saía toda quarta-feira à noite e dizia que ia para o teatro. E ele não sabia o que era. E aí depois ele falou, mais tarde eu pude entender. Na verdade, o seu Nogueira tinha um caso com outra mulher. E aí toda quarta ele dizia que ia ao teatro. Tanto que uma vez ele falou assim, eu queria ir ao teatro. As empregadas riram, a mulher riu, todo mundo riu, porque na verdade ele simplesmente saía porque ele ia, na verdade, encontrar uma outra mulher. E a mulher do seu Nogueira sabia de tudo, mas como ela falou, mantendo as aparências, ela aceitaria que ele tivesse um harém. Naquele dia ele estava esperando a Missa do Galo, né? Meia-noite ele tinha ficado de chamar o vizinho dele e estava lá. Quando de repente, antes da meia-noite, aparece a mulher do seu Nogueira. Esqueci o nome dela agora. E aí ele começa a descrevê-la. E é interessante que à noite, gente, à noite todo gato é pardo. Vocês cuidado, esses rapazes aqui que saem vão embora a pé e por aí, viu? Cuidado.
Cuidado com o que vocês encontram nessa W3, viu? Cuidado com os mandiocão lá. Eles tomam cuidado. Abra o olho, meu amigo. E aí ele descreve a mulher do cara assim, cara, que parecia a mulher mais linda do mundo, sabe? Mas... Não, bichinho, não chama. Aí o que acontece? Tu tá acostumado, né? Ô, bicho, cuidado. Aí o que acontece? Aí ele começa a descrever a menina na hora da missa do galo, a mulher do cara, e ele descreve que ela estava bonita, não sei o quê. Quer dizer, um cara de 17 anos, a mulher chega, ele descobre que a mulher era traída pelo marido. Na cabeça dele, ele criou todo um contexto. Bom, passa tudo, ele vai para a missa do galo, no dia seguinte, aí ele fala no final que ela estava como sempre de todos os dias. Então veja que tem um pouquinho de romantismo e um pouquinho de realismo. Porque as obras machadianas no início, elas tinham ainda essa característica, o quê, pessoal? Tinha essa característica ainda romântica, tá? Mas como eu falei para vocês, depois, por isso que surge o naturalismo, que é uma linguagem bem mais o quê? Agressiva. Bom, então vamos lá. Realismo. Principal autor realista, Machado de Assis. Machado de Assis. Obras. Memórias póstumas de Brás Cubas. Tá? E aí tem de tudo, né? Você imagina o garoto quando ele começa a contar a história dele. Ele jamais ia dizer que se apaixonou por uma prostituta no dia a dia. Mas como ele estava morto, né? Quincas Borba e Dom Casmurro. E Quincas Borba. Então reparem, todas elas têm um nome próprio, tá? Surgem de um personagem central. Fala. Qual foi a obra literária que marcou o final do romantismo e o início do realismo? Memórias Póstumas. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não. Marco inicial, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Aí eu tenho aqui, vamos lá, ó. A Carta de Pero Vaz de Caminha, Prosopopeia de Bento Teixeira, Obras de Cláudio Manuel da Costa, Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, tá? Aí aqui você tem Espumas Flutuantes e Lira dos 20 anos, tá? 1882, Memórias Póstumas de Brás Cubas. 1893 eu tenho aí o início do simbolismo, tá? Aqui eu vou ter o simbolismo. Teófilo Dias, ok? Bom, aí obra Machado, naturalismo. Aloysio Azevedo. Aí eu tenho, olha as três obras importantes aqui. O Cortiço, O Mulato e o Ateneu. As três, vejam que saiu do coletivo, tá? O Ateneu era uma escola onde inclusive o diretor é homossexual. E aí ele começa a iniciar os meninos no homossexualismo. O Mulato, né, vai falar a história do cara também que sofria por causa da discriminação racial. Então prestem atenção que ele vai aonde, pessoal? Em contextos gerais. Não sai mais de personagens o quê? Principais, ok? Bom, lembrando, pessoal, que ao lado do realismo e naturalismo surge a terceira escola literária, que é o quê? O parnasianismo. O parnasianismo. Começa aqui, ó, em 1883. Agora não lembrei, peraí. Parnasianismo, não tem importância, tá? E ele vai até 1918. Por quê, pessoal? Porque até então, o romantismo, tudo tinha poesia, poemas, textos escritos em versos, né? Lembra que eu falei da primeira, segunda e terceira fase. Castro Alves aqui com o navio negreiro. Agora, como é que eu vou denunciar mazelas da sociedade, falar... Eu tô atrapalhando. Oi, amor. Ô, miséria. É namorada, é? É o mandiocão, é? Ô, meu irmão. E aí o que acontece, pessoal? Até o romantismo aqui eu tenho poema, né? Textos escritos em versos.
Agora, como é que no realismo, pessoal, eu vou ter textos escritos em versos? Se eu faço só denúncia das mazelas da sociedade. E aí diz, não, mas pode ser. A literatura não tem nada a ver com problemas sociais. Por isso que surge o parnasianismo, que é uma escola literária que vai, característica forte, arte pela arte. Tá? O que vai acontecer agora, pessoal? O belo por ser belo. Eu fiz uma atividade com vocês, eu vou fazer a aula que vem, tá? Então olha só. Arte pela arte. E aqui eu tenho a preferência pelo soneto. Sabe o que eles queriam? Fazer um soneto perfeito. Não interessava o conteúdo. E esse é o grande problema do parnasianismo. Despenca o conteúdo. Eles queriam fazer o poema perfeito. O que era um poema perfeito? Era o soneto, era versos decassílabos, rimas ricas, preciosas, linguagem rebuscada. Isso para ele era o poema perfeito. Não importava o conteúdo. Vaso grego, exatamente. Então, 3 autores, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. E aí uma das obras muito era o vaso grego, né? Esta de áureos relevos. Aí o cara pega um soneto e idealiza um vaso. Também. Quer dizer, aí eles começam a idealizar simplesmente o vaso. Põe aqui essa obra. Não, mas ela é perfeita. Ou seja, estruturalmente ela é perfeita. Conteúdo, zero. Porque eles não queriam. Porque se eles fossem voltar para o conteúdo, seriam autores românticos, mas eles não queriam. Eles não queriam saber desse romantismo exacerbado. Mas não queriam deixar de escrever a obra o quê? Perfeita. Tá? Mas não iam denunciar problemas sociais. Então a principal característica do parnasianismo é arte pela arte. Volta à mitologia greco-romana, né? Vaso grego, fala de estátuas, idealizam peças, mas escrevem o poema o quê? Perfeito. Então tem 3 autores, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Que horas são? 2 minutos. Beleza? Só vou colocar o nome dos 3 autores aqui. Arte pela arte. Vou puxar aqui, ó. Volta à mitologia. Linguagem rebuscada. Valorização do soneto. E descritivismo, tá? Descritivismo. Aqui também tem descritivismo, tá, pessoal? Determinismo e descritivismo. Né? É tanto que quando você, por exemplo, quando ele detalha a Rita Baiana, né, ele é extremamente detalhista, tá, pessoal? Não é obra realista, ela é extremamente detalhista. Então, descritivismo. Isso aqui do parnasianismo. Autores do parnasianismo. A chamada triade parnasiana. Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Beleza? Fechou, galera? A aula que vem a gente vai fazer uma revisão com exercício aí, uma competiçãozinha entre a gente. Beleza? Fechou, galera. Tchau pra vocês. Posso apagar? Ô, irmão, cuidado, hein? Vai pela sombra, viu? Cuidado aí. Vai pela noite, pela sombra de contra o inimigo. Alô? Se liga, pô, vai que ela jogar no pique de desenvolvimento.